Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fala para mim. Lidere a sua leitura. Você sabia que hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização? A data foi criada pela ONU e pela Unesco em 1967, ou seja, faltavam 5 anos para eu nascer. De acordo com a Unesco, em 2018, 617 milhões de pessoas, ou de crianças e adolescentes no mundo, não estavam alcançando habilidades mínimas na leitura e na escrita. Você sabia que existem hoje, no mundo, 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler nem escrever? Segundo o IBGE, no Brasil, o índice de analfabetismo até tem diminuído, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Mário Quintana, poeta gaúcho, disse que os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprendem a ler, mas não leem. Você já ouviu alguém dizer a frase "eu não gosto de ler" ou "sei que preciso ler, mas tenho preguiça"? Então, eu como escritor, escuto muito isso quando tento vender meus livros. Minha resposta é: eu também não gostava de ler. E hoje, que tenho uma biblioteca com mais de 450 livros, continuo não lendo porque gosto. Eu leio porque eu preciso. Eu quero passar para você agora algumas dicas para você começar a ler, mesmo não gostando. Número 1, comece lendo poucos minutos. Faça isso diariamente, mesmo que por pouco tempo. Número 2, descubra seu gênero. Comece lendo aquilo que você costuma assistir na TV, seja ficção, aventura ou romance, mas tome cuidado. Tome cuidado porque alguns conteúdos são tóxicos e muito pesados. Não insista se você estiver lendo um livro e não estiver gostando. Aquilo que seu cérebro não absorve ou seu coração não se emociona, você não observa por muito tempo. Então, ler por obrigação só causa exaustão e não compreensão. Quarto lugar, reserve um tempo diário para ler. O segredo do sucesso é fazer o que precisa ser feito diariamente, mesmo que você não goste, até que se torne um hábito na sua vida. Hoje eu posso dizer que eu leio, não porque eu gosto, mas porque se tornou um hábito na minha vida. Lembre-se, maus hábitos, como por exemplo o excesso de TV ou de celular, não somem. Maus hábitos precisam ser substituídos por bons hábitos. E isto leva tempo. Você precisa fazer por um longo período, no mínimo 5 dias por semana, a mesma coisa, para que com o tempo se torne um hábito na sua vida. Número 5, passe a ler o que enriquece. Depois que ler virar um hábito, leia só aquilo que irá te enriquecer, seja o seu bolso ou a sua mente. Quais os benefícios do hábito de ler? Número 1, a leitura estimula a criatividade. Pessoas que leiam deixam de serem máquinas copiadoras no dia a dia, fazendo aquilo que vem os outros fazerem e que está dando certo, e desenvolvem sua criatividade. Lembre-se que você é feito à imagem e semelhança de um Deus que é criador e criativo. Segundo lugar, a leitura exercita o cérebro, ou seja, o livro, seja físico ou e-book, é a academia do cérebro, da inteligência. Na leitura, realizamos uma qualidade maior de sinapses, ou seja, sinapses são conexões neurais que favorecem as funções do cérebro. Quem lê mais tem menos probabilidade de contrair Alzheimer ou de desenvolver Alzheimer. A leitura melhora a concentração e também a memorização. Ou seja, ler também ativa as funções cognitivas como memória e atenção. Sabe aquela desculpa? Quando leio,
Primeiro, eu não me concentro. E segundo, eu não lembro depois que eu leio. Então, é o contrário. Quem lê muito, ou quem lê mais, se concentra e lembra mais. Quarto lugar, a leitura amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. A leitura de um bom livro nos conecta com palavras novas, com vernáculo mais ampliado, ampliando não só nosso vocabulário, como também nossa escrita ou, principalmente, na hora de fazer uma redação, que é o terror para fazer na hora de fazer um pré-vestibular, não é? A leitura também desenvolve o senso crítico e a capacidade analítica. Ou seja, quem lê não é Maria vai com as outras, não acredita em tudo que ouve, não absorve tudo que querem lhe impor. Você precisa ler o seu manual de existência, o seu manual de fabricação. O Código de Defesa do Consumidor incentiva a leitura do manual de instrução para conhecer o produto, saber como usá-lo e quais os cuidados que precisam ser tomados com este produto que você adquiriu. A Bíblia é o manual de fabricação e de instrução do ser humano. Os livros nós lemos, mas a Bíblia nos lê. A Bíblia é o alimento da nossa alma e os livros, a sobremesa. Os homens não rejeitam a Bíblia porque ela se contradiz. Os homens a rejeitam porque ela os contradiz. E isto faz toda a diferença. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele foi tão importante, foi tão relevante para a nação americana, que a capital dos Estados Unidos é chamada pelo seu nome, Washington. Por quê? Porque é uma homenagem ao primeiro presidente norte-americano, que leva o nome de George Washington. Sabe o que ele disse? É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Veja, um político reconhecendo que a Bíblia é o manual do sucesso administrativo, do sucesso governamental. O apóstolo Paulo, escrevendo ao líder Timóteo, diz o seguinte: persiste em ler, animar e ensinar. Ei, o que Paulo está falando aqui para Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, é que toda pessoa que lê com persistência é uma pessoa incentivadora, é uma pessoa para frente, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa conquistadora. E ela não só incentiva as pessoas, como ela também é uma pessoa que mostra o caminho a ser seguido, ou seja, dá clareza. Então, lidere a sua leitura. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sapota.